O Remo foi derrotado hoje, né? E com isso foi embora o papo de invencibilidade. E vocês querem saber de uma coisa, cara? Eu falei isso, fui hateado inclusive por causa disso. Um monte de gente, ei, você é maluco? Sei o quê? Invencibilidade? Por que que eu falei? Eu disse que não adianta você ter uma invencibilidade, por exemplo, de 10 jogos e 6 desses jogos forem empates. É boa a invencibilidade, o contrário. Desses 10 jogos, você ter 6 vitórias e 4 empates. Aí sim, já é empate pra caramba, né? Mas é bom. Agora, você ter mais empates do que vitórias. Eu vou te falar uma matemática simples aqui, tá? E você vai entender esse contexto. Antes de a gente falar do jogo. O Remo tem 3 próximos jogos, né? Se o Remo empata hoje com o CRB, beleza, tá lindo, continuaria invicto e tal, mas levaria um ponto pra casa. Aí o Remo vai e empata com o Atlético lá dentro. 2 pontos. E ganha do Operário em casa. Permanece invicto, né? 5 pontos. O Remo perdeu hoje. Digamos que o Remo vença o Operário em casa e vença o Atlético lá dentro. São 6 pontos. Vocês entenderam a lógica? E uma hora o Remo ia perder, cara. E hoje o Remo não perdeu para um time qualquer. O Remo perdeu para um time que está invicto em casa, que tem a nossa mesma campanha na competição, que não é um time bobo. O CRB hoje deu a bola pro Remo e fez o Remo morder a isca. O Remo mordeu a isca, não soube aproveitar também os seus ataques, porque tem Viseu e Pedro Rocha, assim, numa fase horrível hoje, o Pedro Rocha. Não dá pra passar pano, gente, não dá. É óbvio que a culpa da derrota não é do Pedro Rocha. Não é. Porque o Pedro Rocha vem fazendo gols pro Remo. O Pedro Rocha tem o direito de perder um monte de gol que nem ele perdeu hoje. É claro, não vou passar pano aqui. Não vou chegar aqui e vou falar, ó, Pedro Rocha, perde 5 gols por jogo e faz um. Não. O Pedro Rocha tem que fazer pelo menos, de 5 gols, ele tem que fazer pelo menos 2. De 5 chances, quer dizer, criadas em gols. E hoje ele perdeu tudo. E o Viseu, gente? Eu lembro de uma situação aqui que aconteceu nesse mesmo canal. Vocês lembram do título, né? Quando o Viseu gravou aquele vídeo desabafando, falando que ia voltar a fazer gols, que os gols iriam acontecer, que ele ia se empenhar. Pois é. Uma semana depois eu critiquei o Viseu nesse mesmo canal. E veio um torcedor aqui e falou o seguinte: Wenny, você tá criticando o cara, você é chato. Você é insuportável, você é antipático. Você fica criticando o cara não já disse que vai jogar? Então pronto, deixa o cara jogar, deixa o cara em paz. Eu te pergunto, meu amigo torcedor, você gostou da partida do Viseu hoje? Te satisfez hoje o Viseu em campo? Porque o que mudou desde essa declaração do Viseu pra cá? Porque pra mim não mudou nada, continua sendo o mesmo Viseu do início da temporada. Displicente, fraco, se posiciona mal, corre mal, não consegue fazer o pivô, não consegue fazer nada. Foi contratado até então, até 2 semanas atrás, ele usava a camisa 33 do Remo. Um jogador fraquíssimo, tecnicamente fraco, morto. Perdeu um gol que poderia ter mudado o jogo. Aquele gol que o Viseu perdeu no primeiro tempo poderia ter mudado o jogo. O Remo teria, quem sabe, até empatado o jogo e vindo um outro Remo pro segundo tempo. Hoje o time criou, confesso e concordo com os torcedores que comentaram isso, mas pra mim o Remo fez uma partida ruim hoje, gente. E como eu disse, tem derrotas que acontecem que elas são boas pra te abrir os olhos e pra te mostrar o caminho das pedras. O Daniel Paulista hoje teve pelo menos a certeza e a plena certeza de que não dá pra contar com o Viseu, pô. Não dá pra ficar escalando o Viseu todo jogo. Esse cara não tem condições de jogar. Mas não só ele, Pedro Castro também, zero condições pra esse cara. Um cara que não cria nada, que não consegue. Luan Martins e Pavani não tem condições dos dois jogarem juntos. Já foi provado isso também. Mas e aí, quem vai entrar no lugar deles? Outra coisa, o Regis é banco desse Pedro Castro? Ah, mas o Regis tá mal fisicamente, meu irmão. Põe o Regis pra jogar o primeiro tempo. O segundo tempo, se a gente tiver alguma chance, aí vocês põem o Pedro Castro ou põe um volante que dá no mesmo. Pedro Castro não cria nada mesmo. Não consegue criar nada. O Sávio, gente. O Sávio só cerca.
Não faz mais absolutamente nada, não consegue dar bote, vai na linha de fundo, é cruzamento forte na área, pra trás, ele não consegue chegar nas jogadas. O Sávio tá pesado. Não sei se o problema do Sávio é físico, eu posso estar sendo injusto aqui, mas o Sávio tá pesado. Será que não seria a hora de mudar também, botar o paraguaio aí de novo? O Camutanga hoje perdido junto com o Reinaldo em campo. Então o Remo não jogou bem, pô. Se você tem todos esses pontos que eu citei aqui pra vocês, todos esses jogadores, não dá pra eu chegar aqui e falar que o Remo jogou bem. Não dá pra eu chegar aqui e falar. O Remo teve mais posse de bola, o Remo teve chances pra fazer gol, teve porque o CRB também já tinha 2-0 no placar, né? O Remo naturalmente iria atacar para ter mais oportunidades, porque o CRB abriu o placar com 10 minutos, gente. 10 minutos já estava 1-0 pro CRB. Então é óbvio que o Remo teria mais posse de bola, o Remo teria o controle das ações, é óbvio. Mas faltou muita coisa pro Remo ganhar o jogo hoje. E principalmente, o senhor Pedro Rocha tem que treinar a finalização. Nunca achei que eu fosse dizer isso, né? Mas de uns tempos pra cá o Pedro Rocha vem perdendo gols feitos, gols fáceis. Mais uma vez falando, Pedro Rocha não é o culpado da derrota do Remo hoje. E seria muito injusto da minha parte eu atribuir a culpa a ele, né? Eu atribuir a culpa ao Pedro Rocha. Seria muito injusto, muito injusto. Mas hoje a nota dele, você já deve saber qual é, né? Vamos lá pro resumo do jogo, né? Porque agora nós temos isso aqui também, tá? Eu anoto aqui pra vocês e falo aqui pra vocês. Vamos lá. O Remo tomou 1-0 com 10 minutos, gol do Mikael e assistência do GG, tá? No segundo tempo, saiu o Felipe Viseu e entrou o Ítalo, que não mudou quase nada no jogo. Depois o Pavani saiu pra entrada do Regis, que aí teve uma mudança um pouquinho, né? O Regis cria mais do que o Pavani, é fato. Aos 55 minutos, o Pedro Rocha perdeu o pênalti. O Daniel Lima saiu do Mikael, né? Do Daniel Lima entrou e o Mikael saiu. E no segundo gol, o Luiz Segovia fez o 2-0 e aí matou o jogo, né? Matou o jogo. E aí o Remo fez as substituições também aqui, ó. Aos 76, entrou o Gabriel Martins, o saudoso Gabriel Martins entrou em campo, no lugar do Pedro Castro, né? Como devia estar desesperado aí o Daniel Paulista, o moleque quase não entra em campo. Aos 76, o Dodô entrou também, no lugar do Adailton. E aos 86, o Cadu entrou no lugar do Pedro Costa, tá? O Fernando Henrique tomou amarelo aos 90. Aos 90, o Vinícius Barata saiu e o Gazão entrou no lugar do GG, tá? Eu tô falando aqui também porque eu anotei alguns detalhes do CRB também. Então, foi isso que aconteceu no jogo. O Remo tomou o gol aos 10 minutos e aos 62 minutos. Vamos lá, rapaziada, para as notas e análises, tá? Vamos lá para as notas e análises pra gente... sim. Vamos lá para as estatísticas também, que eu anotei aqui. O Remo finalizou 11 vezes ao gol, tá? Grandes oportunidades. O Remo teve 4 grandes oportunidades. E o Remo teve... Aliás, não, tá, gente? Perdão. O Remo finalizou 11 vezes no gol. Mas o Remo finalizou no jogo 22 chances. Foram metade para fora, né? Então, para você ter uma ideia aí. Vamos lá para notas e análises agora, tá? Marcelo Rangel não teve culpa em nenhum dos 2 gols. Inclusive ele salva o segundo gol, mas aí ninguém, tá todo mundo dormindo na zaga do Remo. O cara pega o rebote e faz o gol, né? O Segovia lá. Então, Marcelo Rangel, eu vou dar uma nota 6, tá, gente? 6 pro Marcelo Rangel. Pedro Costa. O Pedro Costa hoje não apareceu ofensivamente, porque eu acho que pelas características dele não é um cara ofensivo. Mas fedeu nem cheirou, né? Nota 5 pro Pedro Costa. Reinaldo. Pra mim uma partida muito ruim do Reinaldo, tá? Muito ruim, perdido. Quase ele entrega um gol, inclusive, pro CRB. Então pro Reinaldo, nota 4. Camutanga, hoje você tava perdido hoje na bola aérea, irmão. Foram 2 cruzamentos e você não viu o primeiro gol mesmo. O tal do Mikael cabecinha e você nem vai na bola. Então, nota 2. E o Sávio, gente. O Sávio hoje pra mim foi um dos piores em campo. Wene, mas ele fez gol no repar. Esse gol vai render até quando pro Sávio? Porque desde lá, o cara não joga mais não, meu amigo.
Não joga mais não. Então, pra mim, nota 0 pro Sávio. Luan Martins, 0. Vou poupar tempo aqui também, não jogou nada. O Pavani, talvez foi o cara mais lúcido do meio de campo, mas com o Luan Martins ele fica muito apagado. Então, pro Pavani, eu vou dar uma nota 5. O Pedro Castro, um elemento neutro, né? E se o Sávio é 0, o Pedro Castro não é diferente disso. 0 também. Pedro Rocha perdeu um caminhão de gol, mas continua sendo nosso melhor jogador. Uma nota 4 pro Pedro Rocha aí, tá? Não vou passar pano aqui não. O Adailton apareceu pouco no jogo, sofreu o pênalti, né? Que o Pedro Rocha recuou pro goleiro, o Adailton eu vou dar uma nota 5. E o Viseu? Ai, meu irmão, eu sinceramente, zero condição pra esse Viseu, cara. Zero condição, mano. Viseu zero totalmente. Sabe como o Remo vai fazer pra se livrar do Viseu? Tem que afastar ele. Do jeito que tá aí, ele não vai pedir pra sair. Porque tá confortável. Ninguém internamente tá cobrando ele. Ninguém. Então, meu amigo, ele só vai sair se afastar ele e botar ele pra treinar separado. Mas você acha que o Remo vai fazer isso? Duvido muito. Aí entraram o Ítalo. Perdeu um gol no final do jogo ali, que não tem condição também, né? 0. Regis foi o melhor que entrou no jogo. Pro Regis, cara, eu vou dar uma nota 7, tá? Pro Regis. Gabriel Martins, pouco fez em campo. Nota 2 aí. O Dodô, mais uma vez. Dodô, né, gente? Vou poupar tempo aqui, não vou dar nota não. E o Cadu também entrou aos 86 minutos, também não vou falar muita coisa do Cadu não. Então assim, gente, partida hoje ruim do Remo, na minha opinião. A boa é quando a gente ganha, né? Mas por incrível que pareça, por exemplo, a que a gente ganhou do Curitiba, a gente jogou mal, né? Mas hoje, partida ruim, o nosso treinador tem que rever essa condição e buscar o mais depressa possível ali, melhorar o time, encaixar o time de novo, para que a gente possa vencer, né? São 3 jogos já do Remo sem saber o que é vitória. Eu já tô me sentindo um bicolor já, porque é muito tempo sem ganhar, né? E aí você começa a entender como é que é o outro lado. Os caras, inclusive, hoje comemoraram. A primeira comemoração. Vocês acreditam que a primeira comemoração dos caras foi a derrota do Remo? É complicado, hein? É complicado. Então, essa sensação ruim de ser mucurento aí, eu não quero ficar sentindo muito tempo, não. Então, assim, gente. Zoeiras à parte, claro, né? O Remo precisa melhorar e precisa buscar aí os 3 pontos novamente. Vai ter a oportunidade agora na próxima rodada jogando em casa. A gente espera que o Daniel Paulista consiga resolver isso. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.